Boa noite a todos. Hoje vamos começar o último capítulo, então, do livro da Judith Beck, terceira edição, que é Problemas na Terapia, capítulo 22. E é interessante, né, como o último capítulo ele vem falando de problemas. Por quê? Eu vejo que foi muito bem pensado pela autora, pela Judith, o porquê de ser o último capítulo. Então, após nós conhecermos todas as técnicas, nesses 21 capítulos aí que tem o livro, né, antes do último aí, depois de conhecer todas essas técnicas, então a gente vem, se nada der certo, se acontecer alguma coisa errada, então ela fecha com esse capítulo para resolver os problemas que podem acontecer durante o processo aí do processo terapêutico com esse cliente. Então, o que ela fala? Uma coisa nova que tem aqui, né, que eu achei interessante, vocês podem até questionar, é conceitualizar o problema. Daí a gente vai falar assim, poxa, mas eu tenho que conceitualizar o problema também? Sim, é de uma forma menor, é de uma forma mais diretiva, mas sim, vamos tentar identificar qual foi os problemas que aconteceram durante todo o percurso aí, até que você conseguiu perceber que está tendo um problema no meio desse processo terapêutico e conceitualizar então esse problema para a gente ter estratégias para seguir, tá? Então, o que vamos ver aqui? Você sabe se existe um problema no processo terapêutico? Como pode conceitualizar esse problema? Que tipo de problemas surgem? O que você pode fazer quando houver pontos emperrados? E como você pode remediar os problemas? Então, a primeira coisa que a Judith traz é identifique o problema. E como que você pode fazer para identificar, então, se está tendo ou não um problema? Feedback, né? Então, se nós da TCC sempre pedimos um feedback no final da sessão. Se acontecer de o feedback não ser positivo, você investiga que tem um problema aí. Pode ser com esse pacientinho, como pode ser com nós terapeutas. Precisamos lembrar que não somos aplicadores de técnica. Então, quando a gente fizer a conceitualização do caso e fizermos um plano de ação com esse paciente, a gente não pode simplesmente ir aplicando técnica. Entrei num grupo, nossa, que técnica legal de ansiedade, vou aplicar, sem saber por quê. Não somos aplicadores de técnica, estamos lá para ajudar esse paciente na evolução da queixa dele. Então, o feedback ele vai ser necessário. E se vier um feedback negativo, vai ser importante, porque você vai ter uma oportunidade de conceitualizar de novo e poder fazer uma nova direção nesse processo terapêutico. De tempo em tempo, peça para o seu paciente fazer resumos de como ele está se sentindo, mensurar de como está sendo essa evolução no processo terapêutico. As escalas, nesse momento, entram bem também para a gente ver a evolução, né, dos pensamentos automáticos, das queixas que esse paciente vem trazendo. Acompanhe o processo de acordo com essas escalas e os relatos dos subjetivos clientes e medindo o progresso em direção ao objetivo. Ou seja, já ali nas primeiras sessões tem que ser traçado o objetivo. Por que você está aqui? Qual o seu objetivo? Então é importante a gente seguir em direção a isso. Eu vim aqui porque eu quero melhorar os meus sintomas depressivos. Eu vim aqui porque eu estou com síndrome do pânico. Eu vim aqui porque meu casamento não está indo bem. Né? Então a gente precisa saber qual o objetivo e ir em direção a isso. Revisar os registros das sessões de terapia sozinhas ou com colegas ou com supervisão. E como que a gente faz isso? Você percebeu que não está tendo evolução daquele paciente, ele está travado, faz 3, 4 sessões que você vê que ele não tem evoluído. Peça autorização para aquele cliente, para aquele paciente, para você gravar uma sessão. E grave, como se fosse uma sessão normal. Os pacientes geralmente eles colaboram, eles não têm problema com isso. Você vai gravar a voz da sessão, você não vai filmar, tá?
E fale para ele, olha, eu vou levar esse caso para supervisão, seu nome não vai ser dito, eles não vão saber quem é você, mas esse caso vai ser importante para eu trabalhar na sua evolução dos processos terapêuticos. E você vai ganhar o que vai vir aí como orientação para a sua evolução. Você topa? E você deixa aberto para essa pessoa, se ela quer ou não. Geralmente, esses casos que estão meio emperrados, que não está tendo evolução, o pacientinho aceita numa boa, ele não tem problema. E aí você grava essa sessão e aí leva. Ou você ouve e vê quais os insights, né, que você vai ter de ouvir essa sessão, ou você pode dividir com uma amiga psicóloga, um amigo psicólogo, ou você leva para a supervisão, tá? E aí você vai ver os possíveis motivos disso estar acontecendo. Por que está travado? Por que não está evoluindo? Por que está ali procrastinando a sessão? Pode ser que seja com esse paciente, pode ser que seja conosco, nós, terapeutas, tá? Uma outra coisa para conceitualizar o problema que vai ser importante você utilizar é tríade. Faça a tríade dele. Eu tô com esse paciente há 6 meses, nas últimas 3, 4 sessões eu tô vendo que ele não está evoluindo, que ele ou está estagnado ou que ele deu uma caída. Eu vejo que ele quer mais bater papo, que não está tendo ali aplicação de TCC e sim só bater um papo. Faça novamente a tríade cognitiva desse paciente, né? E veja aí o que vai aparecer nessa tríade. Como que ele está se apresentando, como que é a visão dele, como é a visão de mundo, como é a visão de futuro, né? E vamos tentar identificar onde está o problema aí, tá? Até mesmo se ele falar assim, eu não vejo problema, porque eu venho aqui, eu converso com você, isso é tão bom para mim, pode ser o problema. Tá? Porque se aquele paciente não está tendo repertório, se ele não está tendo vida social, se ele não está tendo aonde ir conversar, e ele está usando você para conversar, para contar as novidades da semana, esse é o problema. E a gente vai ter que, então, mostrar isso para o nosso paciente e fazer ele evoluir, né? Criar um plano de ação para que ele siga, sim, tentando habilidades sociais, tentando novos grupos, para ele ter uma pessoa para conversar, né? Como a gente falou no capítulo anterior, o que pode ser um benefício da alta, né? Então, ele tem aquele tempo livre, ao invés de vir falar com um psicólogo onde ele vai estar pagando a sessão, ele pode estar indo numa cafeteria com uma amiga, né? Ele pode estar indo no cinema, ele pode estar fazendo outras coisas. Então, trabalhar isso também pode ser o problema que não está tendo a evolução, tá? Então, a gente precisa perceber quais os tipos de problemas que podem acontecer durante esse processo. Então, a Judite traz aqui. Diagnóstico. Então, assim, alguns casos do paciente não evoluir, pode ser um diagnóstico errado. Então, ele veio com um diagnóstico do psiquiatra? Ele não veio com diagnóstico? Você encaminhou, você fez os encaminhamentos necessários para investigar todas as possibilidades? Alguns casos, como bipolaridade, pode ter o gráfico, como a gente fala, né? Sobe, depois desce, depois entra numa estabilidade, desce, sobe. Uma procrastinação, uma falta de energia para fazer o plano de ação. Então, a gente precisa ver se tem a ver com as cognições dele, com o transtorno dele, ou se tem a ver porque você não conceitualizou direito. Então, a conceitualização, ela é importante em todos os casos. Todos os casos que você for atender na terapia cognitiva comportamental, precisa conceitualizar, porque é a partir daí que vem o planejamento de tratamento. E esse planejamento de tratamento, essa conceitualização, a gente pode dividir com o paciente. A gente pode ver se tudo bem, quais são as dificuldades, se vamos mudar as estratégias, como que vai ser isso? Porque já aqui, nesse planejamento da terapia, a gente já vai falar até da possibilidade de alta. Olha, você passando por todos esses passos, você vai ter alta. Bora lá?
E qual o comprometimento desse paciente em relação a esse planejamento? Relação terapêutica. Essa relação terapêutica, ela precisa estar fortalecida. Tem vínculo entre vocês para a evolução desse cliente? Você consegue perceber que esse pacientinho, ele tem uma liberdade de falar sobre todas as coisas com você ou não? Ele fala só coisas superficiais. Essa relação terapêutica, ela precisa estar muito firme para ter evolução do processo. Motivação. Existe motivação aí dos pacientes para fazer as técnicas, fazer lição de casa, dar feedback, tudo que você propôs, ele faz ou ele não faz, né? Então a gente precisa ver, existe motivação para o processo terapêutico ou ele veio só porque alguém mandou? Ah, eu tô aqui porque minha mãe mandou. Eu tô aqui porque minha mulher mandou, porque senão ela falou que ia se separar de mim. Então, ele está motivado com o processo terapêutico dele ou não? E aí a gente precisa novamente traçar objetivos. Estrutura e ritmos das sessões. Então, a TCC, ela é famosa pela estrutura das sessões. A gente tem que saber o que a gente vai fazer na sessão, senão vira bate-papo, né? Então, não, como eu falei lá no começo, não é simplesmente entrar num grupo, nossa, que técnica legal, vou aplicar. Solta, sem estruturar no processo terapêutico daquele paciente. A gente precisa ver ele como único. E ali sim, traçar estratégias para a gente estruturar quais as melhores técnicas, quando eu vou aplicar essas técnicas e de que forma eu vou aplicar essa técnica. E o ritmo da sessão. É um paciente que falta muito? É um paciente que não está envolvido, sempre desmarca em cima da hora ou fala que tem que ir embora mais cedo? É um paciente que pede, fica pedindo, às vezes por questões financeiras, às vezes por falta de tempo. Ah, eu prefiro quinzenal, para mim não dá para ser semanal? Pode ter problemas aí no processo terapêutico, porque quem vai definir isso é o terapeuta, é o psicólogo que vai definir isso. O momento certo de espaçar as sessões, quem fala é o psicólogo. E quando a gente acaba aceitando essas situações, eu não quero perder o paciente, então tudo bem, ele perdeu o emprego, ele vai ter que continuar quinzenal, isso pode atrapalhar o processo terapêutico, tá? Familiarização com o tratamento. Então, ele está sabendo o que está acontecendo? Ele sabe o que é o modelo cognitivo? Ele sabe o que é a terapia cognitiva comportamental? Ele sabe qual a crença dele? Ele está sabendo o que está acontecendo? Ele gosta da TCC? Ele se identificou com esse tipo de terapia? Respostas às cognições disfuncionais. Você tem percebido na fala do seu cliente essas distorções cognitivas? Você tem dado resposta? Você tem feito RPD? Você tem feito debate socrático com esse paciente? Realização dos objetivos terapêuticos em cada sessão e ao longo de todas as sessões. Então, qual a pauta de hoje? O que a gente vai fazer hoje? O que você, terapeuta, estruturou para a sessão do seu paciente? Para essa semana, para a semana que vem? Imprevistos acontecem? Sim, acontecem sempre, mas não em todas as sessões. Então, a gente precisa aplicar ferramentas. A gente precisa aplicar TCC. E processamento do conteúdo da sessão. Os feedbacks. Precisa pedir. Ele entendeu? Ele compreendeu? Ele entendeu por que você está fazendo isso? A partir daí, você identifica qual tipo de problema está tendo. É com esse pacientinho ou é com você, psicólogo? Tá? Quando a gente vai, então, a gente precisa seguir com o diagnóstico. Tá claro esse diagnóstico? Como que veio? Tá através do DSM-5? Vocês identificaram o eixo, a classificação? Vocês conseguem... Gente, quem vai aplicar TCC precisa estudar, não adianta. Veio com um diagnóstico paciente, você tem que pegar o DSM-5, você tem que ver os critérios, você tem que ver qual eixo esse paciente está,
Você precisa estudar sobre o diagnóstico que esse paciente veio. E aí, a partir daí, conseguimos fazer uma conceitualização. Eu identifiquei a crença positiva, porque não é só a crença negativa. Eu preciso identificar a crença positiva desse paciente. Os atributos, os pontos fortes, os recursos que esses pacientes têm. Eu aperfeiçoei o diagrama de conceitualização, porque a gente pode aperfeiçoar, tá aí as terapias de terceira onda, terceira geração, para a gente usar a nosso favor. Né? Então, em algum momento aconteceu alguma coisa, eu vou entrar com mindfulness, eu vou entrar com uma matriz da Actis, eu vou entrar com a teoria do apego, vou entrar com o esquema. Eu preciso fazer o que é bom para esse paciente. Mas a conceitualização vai ser na base da TCC. Você conseguiu fazer a conceitualização? Não. Então, para e conceitualiza o caso com o que você tem, tá? Fez planejamento do tratamento? Começo, meio e fim? Sem planejamento não tem evolução, gente. A gente precisa olhar para aquele paciente. Lógico que todos têm protocolo. Se a gente for nas pesquisas, né, a gente vai ver que todos os transtornos de personalidade têm protocolo, mas individualize para o seu cliente. Todos são únicos e a gente precisa fazer isso com carinho, com empatia com eles. Ela coloca aqui até alguns exemplos, né? Eu me direcionei para a necessidade de uma mudança vital importante. Por exemplo, um emprego novo, uma nova situação de vida. Caso tenha ficado aparente o que melhora unicamente por meio de terapia, seria possível? Eu incorporei o treinamento de habilidades quando necessário? Eu incluí os familiares no tratamento quando apropriado? Então, eu fiz um planejamento corretamente? Se é um paciente com ideação suicida, eu chamei alguém da família? Eu tenho os contatos desses familiares? Eu falei com o psiquiatra dele? Eu estou sabendo o histórico? É a primeira vez? Não é? Quais as medicações que ele está tomando? Então, a gente precisa fazer isso. Porque se a gente não faz, não tem evolução, vai ter problema, tá? A relação terapêutica, então a gente precisa aí a colaboração de você e do psicólogo, do paciente, tem que ter o seu objetivo com esse processo terapêutico e tem que ter o objetivo do nosso cliente, feedback em todas as sessões, ser honesto, né? E você está aberto para essa honestidade. Às vezes vai ser super positivo e a gente vai amar, e às vezes não vai ser positivo. E tudo bem, vamos trabalhar para melhorar. A gente tem essa oportunidade enquanto psicólogos, né? Visão do cliente, da terapia e do terapeuta. Ele está gostando do estilo de terapia? Ele está gostando das tarefas que você tem oferecido para ele? É um paciente que você está tendo retorno, está tendo feedback das lições de casa, das tarefas? Ou não? Né? O cliente tem uma visão positiva sobre você? Né? Relações terapêuticas. Você se preocupa com o seu cliente? Qual a preocupação que fica evidente em relação ao seu cliente? Então, pense agora em um cliente específico e responda essas perguntas. Você se preocupa com ele? Que tipo de relação fica evidente aí que você tem com o seu cliente? Aquele que você faz tudo por ele ou aquele que você ensina ele a fazer por ele mesmo? Como a gente brinca, né? Você dá a vara ou você traz o peixe? Né? Você se sente competente para ajudá-lo? É importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente acha que a gente não tem competência para aquilo, mas a gente está aqui num grupo de supervisão, de mentoria em TCC, justamente para ver o que eu não sou boa o suficiente, o que eu preciso estudar mais. Novamente, para a gente ser psicólogos da TCC, a gente tem que estudar muito e sempre. Eu tenho a cognição negativa sobre ele ou sobre mim mesmo a respeito desse cliente, né? Então, observa, você está tendo distorção?
em relação a esse cliente ou sobre você mesmo? Quais são as suas crenças ativadas em relação a esse cliente? Cliente, desculpa. Eu encaro os problemas na aliança terapêutica como uma oportunidade para favorecer o progresso, em vez de atribuir culpas. Isso acontece, gente, sempre. Semana passada aconteceu com uma cliente minha. E eu reestabeleci uma aliança terapêutica. E eu deixei ela muito à vontade. Se você acha que não existe mais, tudo bem. Eu te encaminho para uma colega ou eu te deixo à vontade para você ir para um outro psicólogo que eu nem conheça. E tá tudo bem. Ou a gente pode fazer uma nova aliança terapêutica e seguir daqui para frente. Um novo modelo, com uma nova conceitualização, com um novo plano de ação. E essa paciente, ela escolheu ficar. Então, a gente tem essa oportunidade. E isso é muito bom para nós, né? E para o nosso cliente, que já tem uma liberdade, uma proximidade conosco, tá? Eu projeto uma visão positiva e otimista como terapeuta para ajudar esse cliente? Ou eu falo assim, isso daí não tem jeito não, vai ser assim para sempre. Vamos empurrando com a barriga. Então, observe quais são os seus pensamentos em relação a esse cliente, quais as possibilidades de ter evolução se os pensamentos estiverem disfuncionais. Zero, porque precisamos ser positivo frente a esse cliente. Motivação. Quando o cliente parece motivado, seu cliente, né? Pensando no mesmo cliente aí, ele parece motivado com o processo terapêutico? Ele tem te dado feedbacks? Você fez o que você precisava para motivá-lo com as lições de casa, com as técnicas que você tem aplicado? Ele está entendendo o porquê do uso da técnica? Ele vê vantagens em não melhorar? Ou ele vê vantagens em melhorar? Eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes que a gente precisa até fazer para o nosso cliente. Quais são as vantagens que você acha que tem em melhorar? E em não melhorar? E aí você vai conseguir perceber quais são as motivações que ele tem aí. Frustração e ritmo das sessões terapêuticas. Então, a pauta tá positiva? O seu paciente tem gostado das coisas que você tem trazido como pauta para as sessões? Ou ele é aquele paciente que fala, não consegui, ai, não é disso, não é isso que eu quero fazer hoje. Vamos falar de outra coisa? O ritmo das sessões, estipulada, a quantidade, o tempo, até dia da semana, está adequado para esse paciente? Ou não? Quando você está familiarizado ali com o cliente, com o processo terapêutico, há definições de objetivo. Tá claro? Essas definições de objetivo. O cliente, ele definiu um objetivo razoável e plausível ou não? É muito alto, é uma coisa que realmente você já percebe que não dá para alcançar. Você tem revisado periodicamente esses objetivos e você tem mostrado os avanços para esse cliente? Ele precisa ver que um degrau precisa ser comemorado. E se você não fizer isso, ele vai ter aquela sensação que ele não está evoluindo, né? Então vamos pegar aí uma depressão maior. O cliente vem para você muito mal, sem energia, mal consegue tomar banho, se alimentar direito. Depois de 2 meses você vê que ele já vem mais bem arrumado, que ele está tomando banho todos os dias, que tem se alimentado, que começou a fazer uma caminhada, mas para ele ainda é muito pouco, porque ele não consegue realizar aquele plano perfeito de repente dar a volta ao mundo, né? Mas você precisa mostrar para ele a evolução que ele está tendo. E aí ele vai começar a festejar esses pequenos degraus que ele começou a subir, tá? Que tem a ver com as expectativas, né? Quais são as expectativas do cliente quanto a si mesmo e a nós, né? Então ele acha que você é um Deus salvador,
que você vai tirar todos os problemas da vida dele, resolver toda a vida dele? Por exemplo, o sonho da minha paciente era casar e ter filhos, mas ela não conseguiu. Eu não fui bom o suficiente para fazer ela arrumar um marido, casar e ter filho. E agora ela já tem 45 anos, ela não vai mais poder ter filhos próprios, né? É sua responsabilidade isso? Será que você não está confundindo aí as suas expectativas? É esse o papel do psicólogo na vida do nosso cliente? Arrumar um marido? Fazer casar e ter filho? Ou não? É a gente trabalhar as crenças, fazer essa paciente ter um amor próprio, uma gentileza maior, trazer flexibilidade cognitiva, reestruturação cognitiva para ela saber o que é bom para ela. Ela tem dificuldade de habilidade social, ela se ter técnicas, né? Ter aí ferramentas para ela se socializar mais, para ela sair e conhecer pessoas. Não é nossa responsabilidade arrumar um marido para ela. Nossa responsabilidade é ajudá-la emocionalmente, cognitivamente, nos comportamentos e fisiologicamente. Mas ela arrumar alguém ou não é responsabilidade dela. O que a gente pode fazer nesse caso é trabalhar a frustração dela, né? Soluções de problemas e orientação focada nos objetivos. O cliente especifica os problemas nos quais quer trabalhar ou os objetivos com os quais quer esforçar-se. Ele traz esse objetivo claro ou ele nem sabe qual é o objetivo. Hoje mesmo, numa sessão mais cedo com uma paciente, eu falei, tá, você falou de todo mundo, mas qual o seu objetivo? Qual o objetivo que a gente vai traçar para esse mês? Porque é uma paciente que vem tido faltas. Falei, hoje você está voltando para o seu processo terapêutico. E eu quero saber hoje, qual é o objetivo para esse mês? O que a gente precisa trabalhar? Ela parou, olhou. Eu falei, eu vivo falando todo mundo, mas não falo de mim, né? Só balancei a cabeça. E aí ela falou assim, eu acho que se eu não trabalhar a minha crença central, não adianta objetivo nenhum. Falei, muito bem, então o objetivo vai ser trabalhar a sua crença. Vai ser esse. E aí a gente conseguiu, então, fazer um plano de ação em cima do objetivo e solucionar os problemas. Eu falei assim, se você não tem tempo para o seu processo terapêutico, como que você vai trabalhar a sua crença? Então, ela comprometeu-se, nós mudamos o horário do processo terapêutico, nós mudamos o formato até e começamos um novo plano de ação. Eu até falei para ela, vai ter uma conceitualização nova a partir de agora. Ela, eu acho que eu preciso mesmo. E vamos seguir. Temos oportunidade de fazer isso. E isso é muito bom. Modelo cognitivo. O seu cliente compreende o modelo cognitivo? Gente, porque isso é muito básico, né? Quando chega às vezes casos que falam assim, o que é modelo cognitivo mesmo? Para que tá tudo errado. Vamos começar tudo do zero, né? Então, de vez em quando, até pergunta, tá claro para você o modelo cognitivo? Ah, tá. Então me dá um exemplo da sua vida para mim. E aí a gente vai saber se tá claro mesmo ou ele falou só para a gente parar de falar, né? Plano de ação. Plano de ação é extremamente importante, gente. O plano de ação, ele está em torno dos principais problemas e objetivos e valores dos nossos clientes. Então, a gente pode ali pegar o que realmente é um problema, os objetivos e o valor e traçar um plano de ação. E aí vai ficar muito mais fácil a gente ter uma direção para esse cliente sair desse emaranhado, dessa falta de evolução no processo terapêutico. Manter o foco consistente, maximizar as mudanças cognitivas, fazer intervenções, escolher intervenções baseadas nos objetivos desse cliente, na pauta da sessão, estruturar
Então, a ferramenta que eu vou usar, explicar para esse cliente por que você está usando essa ferramenta, porque tem a ver com a pauta da sessão e tem a ver com o plano de ação, que tem a ver com a conceitualização e a crença central desse paciente. E é intermediário, tá? Processamento do conteúdo das sessões, monitorar a compreensão desse paciente. Ele está compreendendo ou ele tem dificuldade de compreender o que você tem trazido? Se não está compreendendo, muda a didática. Fale de uma outra maneira, dê outros exemplos. Aplique a ferramenta de uma outra maneira. Ele ainda não tem uma maturidade cognitiva para aquela ferramenta, mude a ferramenta. Aplique algo que vai fazer sentido para o seu paciente. E quais as possibilidades de remediar problemas no processo terapêutico? Aqui a Judite trouxe 13 pontos. E eu vou conversar com vocês um a um, tá? Ponto 1. Fazer avaliação e diagnóstico em maior profundidade. Então, não faça de forma básica, estude, vá atrás, aprofunde o máximo que você puder nessa avaliação diagnóstica. Quando o pacientinho, mesmo quando o pacientinho vem com o encaminhamento com lá, eu tenho tal coisa, foi o psiquiatra que me falou. Vai estudar sobre essa tal coisa. É isso mesmo? Faz sentido? Não faz? Converse com esse psiquiatra. 2. Encaminhar o cliente para exames clínicos ou neuropsicológico quando se faz necessário. Quantas vezes aqui a gente já falou isso? Quanto tempo faz que ele não faz um check-up? Como que estão as vitaminas, né? Como que está aí o funcionamento clínico do paciente? Então é importante fazer isso. 3. Aprimorar a sua conceitualização e conferir com o cliente. Sim, mostre para o seu cliente, façam juntos. Ele pode concordar, ele pode discordar e vocês vão aprimorando isso. 4. Ler mais sobre o tratamento, transtornos do seu cliente. Então, a gente tem lá os protocolos, né? Como já falamos. Então, leia sobre esses protocolos, vê se cabe, se faz sentido, se você pode incluir ele de forma completa ou partes no seu plano de ação. 5. Solicitar feedbacks específicos do cliente sobre a sua experiência como terapeuta e com você. Então, isso aqui é uma coisa que às vezes os psicólogos ficam com medo, porque é como se a gente estivesse sendo avaliado. E tudo bem, porque isso faz com que a gente saiba onde a gente está pecando, para a gente poder melhorar. E quem sabe nessa hora fica claro que você precisa fazer terapia, que você precisa estudar mais, fazer um curso específico, que de repente, você, né, a gente aqui, tudo bem, vocês participam da supervisão, mas que você precise de repente até mandar os casos mais estruturados, realmente com as dúvidas dentro do plano de ação e dentro da conceitualização, para você ser melhor orientado. E não jogar simplesmente, fulano, ciclano, casado, tem tantos filhos, trabalha com tal coisa e está deprimido, né? Supervisor que se vire, nos 30. Então, até se você conceitualiza o caso, se você faz um plano de ação, você sabe quais vão ser as dúvidas que vão surgir em cima desse cliente, tá? Quais vão ser o questionamento que você vai fazer para nós supervisores também. 6. Restabelecer as aspirações, valores e objetivos do cliente para a terapia e, possivelmente, examinar as vantagens e desvantagens de trabalhar em direção a eles. 7. Rever o modelo cognitivo com o cliente, detectar preocupações ou dúvidas. Então, se você perceber, não está claro, pergunta para ele. Tá claro, né? Me dá um exemplo dentro da sua vida. Então, tá bom.
Se não tiver, volta e deixe claro. Vai psicoeducar quantas vezes for necessário. 8. Rever o plano de tratamento com o cliente e detectar preocupações ou dúvidas. Eu acho que esse plano de ação não tem mais a ver com quem eu sou hoje. E tudo bem, vamos mudar ele, vamos reestruturar ele, sem problemas. 9. Avaliar as expectativas do cliente de como irá melhorar. O que ele acha que você precisa fazer? O que ele acha que ele precisa fazer? Então, o que ele acha que é sua responsabilidade enquanto psicólogo dele e qual a parte que é responsabilidade dele? Lembra que a gente vai ajudar na reestruturação cognitiva, na evolução desse paciente cognitivamente. Então, ele tem 50% de responsabilidade sobre isso e nós, psicólogos, temos outros 50%. É uma caminhada de mão dupla. Então, a gente pega a mão do nosso paciente e vai. Vamos juntos, 50% de cada um. 10. Enfatizar a definição e a revisão do plano de ação na sessão e realizações dos planos de ação durante a semana. Então, ele tem feito o plano de ação durante a semana? Ou é aquele paciente que só vai pensar novamente durante a sessão? E nós, enquanto psicólogos, estamos tirando tempo para pensar sobre estratégias com esse paciente? Ou na hora que a gente entra ali na sessão, fala: o que eu vou fazer com ele mesmo? Esse paciente é tão chatinho, acho que eu vou dar um desenho para ele. Isso não é TCC, gente. A gente precisa estruturar as sessões. 11. Trabalhar com consistência os pensamentos automáticos, crenças e comportamento em todas as sessões. Cada sessão você vai trabalhar isso. Em todas as sessões vocês vão prestar atenção. Olha um pensamento automático aí. Olha a crença adaptativa ou desadaptativa. Todas as sessões. 12. Conferir a compreensão que o cliente tem do conteúdo das sessões e registrar os pontos mais importantes. 13. Com base nas necessidades e preferências do cliente, mudar para uma direção ou para outra o ritmo e a estrutura das sessões, a quantidade ou dificuldade do material abordado, o grau de empatia que tem expressado, o grau em que você tem sido didático ou persuasivo e ou o foco relativo na resolução dos obstáculos. E aqui a Judite até coloca mais um: monitorar os nossos próprios pensamentos disfuncionais em relação a esse cliente. Então, acho que eu vou interromper com esse cliente. Ele acha que eu não sou boa o suficiente, ou que eu estou controlando ele. Vou perder coisas importantes se eu continuar aqui e ele não está tendo evolução. Acho que eu não sou boa o suficiente para ele melhorar, para ele ter uma evolução para alta. Então, quais são os seus pensamentos automáticos em relação a esse cliente? E principalmente, será que você não precisa levar esses pensamentos em relação a esse cliente que está tendo problemas no processo terapêutico dele para a sua terapia? Será que isso não conversa com a sua crença central? Será que não tem a ver com ela? E você não precisa só da supervisão, mas também de terapia? Então, esse é um questionamento importante para se fazer aí com o pacientinho que vocês pensaram. E, como sempre, a Judite traz uma pergunta para reflexão e um exercício prático. Pergunta para reflexão: com que tipos de problema você acha que terá mais dificuldade para lidar? Por quê? O que você pode fazer em relação a isso? E um exercício prático. Imagine que você tem um cliente que não evoluiu
nas últimas 4 sessões. Escreva um plano para como você pode melhorar essa situação com esse cliente. E assim a gente termina esse capítulo, e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante todo esse livro lindíssimo, que foi uma das últimas contribuições que o Aaron Beck deu aí para Judith Beck, e que traz ferramentas novas, que traz abordagens mais empáticas, que não traz aquela TCC tão quadradinha, né? Tão cheia de protocolos, e que eu, particularmente, eu tenho certeza que a Luciene também se apaixonou. Agradeço a todos e até a próxima.